Agora vamos começar aqui com o correio eletrônico. Tá? Então, como correio eletrônico, nós temos tanto o programa da Microsoft, o programa chamado Outlook, quanto também o programa da instituição Mozilla, que é o chamado Mozilla Thunderbird. Tá? Quando falo assim, programa de correio eletrônico, então ele é um programa de e-mail, mas é um programa de e-mail que não está pronto para o uso. Então, tanto faz você utilizar o Outlook, ou o Thunderbird, ou qualquer outro programa de e-mail, para você começar realmente a conseguir utilizar, a primeira coisa que deve se fazer é configurar o programa. Tá? Então, não importa se é um programa que está no seu computador, não importa se é um programa que está no seu celular ou no tablet, tá? Então, é um programa que antes deve ser configurado. Tá? Então, assim, você tem duas formas de fazer leitura da sua conta de e-mail. Então, vamos imaginar o seguinte, se você tem uma conta do Gmail, então, se você tem uma conta do Gmail, você pode fazer leitura dessa conta de e-mail de duas maneiras. Ou o webmail, né? No caso, o webmail é quando você acessa a sua conta de e-mail diretamente no site. Mas uma outra forma de trabalho que você pode ter é quando fala-se em correio eletrônico. Então, correio eletrônico é quando você não quer ler a sua conta de e-mail dentro do site, não. É quando você quer ler a sua conta de e-mail dentro de um programa específico de mensagem, como é o caso do Outlook. Tudo bem? Então é o seguinte, quando você vai utilizar um programa de correio eletrônico, a conta de e-mail que você vai criar não é uma nova conta, não. Vai ser a mesma conta que você utiliza no seu dia a dia. Então, se você utiliza no seu dia a dia uma conta de e-mail do Hotmail, então, se você quiser fazer leitura dessa mensagem, tá? No Outlook, você pode até fazer leitura. Mas, então, qualquer conta de e-mail você tem que antes configurar. Tá? Então, esse vai ser o objetivo quando fala-se em correio eletrônico. Então, vamos pegar aqui o seguinte exemplo. Vamos colocar que você ainda não utiliza o Outlook. Tá? Então, primeira vez você vai utilizar o Outlook. Então, o Outlook não vai funcionar para envio e nem recebimento. Então, a primeira coisa que você deve fazer nesse momento é a configuração. Vamos tentar ver o passo a passo aqui, primeiramente no Outlook. Tá? Então, tentando fazer aqui a abertura do programa. Tá? Então, é o seguinte, então você ainda não utiliza o Outlook, como vai ser o primeiro uso, o que você tem que fazer nesse momento é configurar. Então, vamos aqui, ó, clicar no menu Ferramentas, aí tem uma opção aqui de configurações de conta. Tá? Então, configurar a conta, na verdade, é você falar para o programa de e-mail qual é a sua conta. Então, está aqui um procedimento. Então, a primeira coisa que ele pergunta aqui é qual é a sua conta de e-mail. Tá? Até porque não tem como você falar, não tenho conta de e-mail, vou criar aqui dentro. Não. Então, no correio eletrônico, ele não te dá a opção de criar conta de e-mail. Então, obrigatoriamente, você já tem que possuir uma conta de e-mail. Você vai apenas configurar esta conta aqui. Não importa de qual provedor, tá? Não importa se é uma conta de e-mail institucional, tá? Mas o que importa é que seja uma conta de e-mail. Então, esse mesmo passo a passo aqui no Outlook é o mesmo passo a passo que você faz em qualquer outro correio. Um exemplo aqui é esse programa chamado Mozilla Thunderbird. Então, nesse programa chamado Mozilla Thunderbird, a mesma coisa. Então, se você quer começar a utilizar, então tem que aqui, ó, configurar uma conta de e-mail. Então, vamos imaginar aqui, ó, ferramentas, configurar contas. Aí na configuração, ó, eu vou aqui ações, nova conta de e-mail. Então, ele já começa perguntando aqui qual é a sua conta de e-mail. Vamos tentar fazer esse procedimento aqui dentro. Então, se você quer começar a configurar sua conta de e-mail, primeira coisa, então, colocar aqui o nome do usuário. Um exemplo, vamos colocar aqui, então, Renato. Então, Renato vai ser o nome do usuário. Agora eu vou inserir aqui o endereço de e-mail. Então, vou colocar ó, renato@gmail.com. Legal, então eu coloquei nome de usuário e uma conta de e-mail. Mas agora, vamos colocar a senha. Tá? Então, colocando a senha e continuar. Então, nesse momento, estou iniciando aqui ó, a configuração do meu correio eletrônico. Tudo bem que essa conta de e-mail não existe, tá? Então vai dar um erro a escanear, mas vamos só pegar aqui o seguinte passo. Ó. Deixa eu colocar aqui configuração manual. Pronto, então temos aqui esse passo. Já que você quer configurar uma conta de e-mail, então na configuração, está aqui a configuração. Mas agora o que você tem que escolher também é qual protocolo que vai ser utilizado para enviar ou receber mensagem. Um exemplo aqui. Ó. Quando você usa o correio eletrônico, lá no correio eletrônico você tem que informar quem é que vai trazer essa mensagem ou quem é que vai enviar. Qual protocolo que vai ser. Vamos pegar o seguinte exemplo. Vamos colocar aqui. Ó, você tem uma conta do Gmail. Só que todo e-mail que você receber no Gmail, você quer receber aqui na sua máquina, aqui no seu PC.
Só que se você quer receber as mensagens de e-mail do Gmail aqui no seu PC, você vai ter que informar quem é que vai trazer para a sua máquina. Então, quem vai trazer essa mensagem de e-mail lá do seu provedor para a sua máquina, então você vai ter que escolher se é o POP3 ou se é o IMAP. Tá? Esses dois protocolos aqui, POP3 e IMAP, que é o nosso IMAP, esses dois são protocolos utilizados para recebimento de mensagens. Vou colocar aqui receber. Então, para recebimento de mensagens, nós temos aqui o POP3 e o IMAP. Agora, para envio de mensagem, nós temos apenas um protocolo, que é o SMTP. Então, temos aqui um protocolo de envio de mensagem e dois para recebimento. Então, quando você vai receber mensagem, você vai precisar indicar se você quer receber com POP3 ou IMAP. POP3 indica que ele vai trazer a mensagem original para sua máquina. E o IMAP que ele vai trazer cópia. Tá? Então, pegando aqui um exemplo, vamos colocar que você configurou o Outlook da sua máquina, mas para trazer a mensagem você configurou o protocolo POP3. Se você configurar o protocolo POP3, significa que toda a mensagem que ele vai trazer, tá? Então ele vai trazer as mensagens originais. Então, se hoje você recebeu aqui 8 mensagens no provedor de e-mail, tá lá no Gmail, e quer receber essas mensagens aqui no Outlook, quando o POP3 trouxer essas 8 mensagens, ele vai trazer para a sua máquina a mensagem original. Por quê? Porque o POP3 ele traz mensagem original, porque a função dele, na verdade, é trabalhar com transferência. Então, se você receber essas 8 aqui, então elas não estão mais no provedor. Então, se você tiver sem o seu equipamento aqui, sem o seu computador, e tentar abrir o seu e-mail direto no site, você vai perceber que essas mensagens não estão mais no provedor. Então, o que acontece é isso. Então, se você usa o protocolo POP3, significa que toda mensagem que você quer receber na sua máquina, você quer receber as mensagens originais. Tá? Agora, se você usa aqui o IMAP, vou pegar aqui como exemplo, se você usa então esse IMAP aqui, o IMAP, a função dele então é trazer cópia. Então, se ele puxou essas 8 mensagens para sua máquina, essas 8 mensagens continuariam também no provedor de e-mail. Então, o Gmail, tá? Tanto faz ser o Gmail ou qualquer outro provedor, se você utilizar o IMAP, a função padrão é trazer cópia. Então, sempre que você quer que o Outlook puxe somente uma cópia, usa o IMAP. Quando você quer que o Outlook puxe a mensagem original, você usa o POP. Tá? Então, essa que vai ser a tarefa de cada protocolo. Então, na hora de receber mensagem, você precisa informar quem vai trazer essa mensagem para sua máquina. Tá? Então, se é o protocolo que traz cópia ou se é o protocolo que traz a transferência. Tá? Agora, uma outra observação é a seguinte. Para enviar mensagem você tem apenas o SMTP, é o único. Como o SMTP é o único de envio de mensagem, tá? Então, sempre que você vai enviar mensagem aqui, em qualquer correio eletrônico, o protocolo então é SMTP. Vamos imaginar aqui um motivo de configuração, um exemplo. Então, vamos aqui utilizar, tanto faz ser o Mozilla Thunderbird, né? Ou Outlook. Vamos utilizar agora o Outlook, ferramentas, configurações de conta. Então, vamos aqui adicionar uma nova conta. Então, novamente lá, o nome do usuário, o e-mail dele. Pronto, nome do usuário, e-mail. Aí, depois disso tudo, você vai ter que escolher quem é que vai trazer mensagem para sua máquina. Aí, aqui ele vai te dar como opção o POP3 e o IMAP. Então, lembrando que o POP3 faz a mensagem original, a IMAP traz cópia, né? HTTP aqui é quando você vai utilizar aqueles e-mails gratuitos do Hotmail, tá? Mas de qualquer maneira não vem ao caso. Então vamos utilizar um exemplo aqui, IMAP. Então se você usa esse IMAP aqui embaixo você vai ter que colocar o servidor de entrada. Então você vai ter que colocar imap.gmail.com. Agora para envio já não tem escolha, só é o SMTP, é o único, né? Então tem que ser smtp.gmail.com. Então tudo bem, então recebimento, envio, coloca novamente a senha aqui. Para testar a configuração, ver se está tudo ok, tem a opção. Mas caso não queira testar, então já pode direto avançar. Ok? Então essa que é a ideia. Então quando você quer configurar uma conta de e-mail, tá? Então configurar uma conta de e-mail é falar para o programa de e-mail qual é a sua conta de e-mail. Que aí nesse caso automaticamente, tá? Automaticamente então as mensagens que caem no seu provedor serão tragas até o seu correio eletrônico. Só que nessa configuração você vai ter que indicar se você quer buscar uma cópia ou se você quer buscar a mensagem original. Ok? Então, cada recurso tem a sua vantagem e desvantagem.
Então, vamos aqui apenas avançar essa configuração. Aí está aqui, parabéns, pronto para o uso, então já está pronto o correio eletrônico. E assim vai indo. Então você pode configurar mais de uma conta também, tá? Mas então agora já vamos aqui, aproveitar que o correio eletrônico já está configurado. Então o correio eletrônico configurado, aqui você já pode começar a utilizá-lo. Okay? Então o mesmo uso aqui do Outlook vai ser o uso também do Thunderbird. Agora a questão aqui dessa lista de pastas. No correio eletrônico, então vai ter aqui a lista de pastas aparecendo ao lado. Nessa lista de pastas que vai aparecer, aqui nós temos caixa de entrada, tá? Porque assim, ó, local para mensagem recebida, você tem dois locais para armazenar a mensagem recebida. As mensagens que você recebe ou vai cair na caixa de entrada ou vai cair na pasta que ele chama de lixo eletrônico, tá? Que lixo eletrônico também pode ser chamado de spam, tá? Então spam ou lixo eletrônico. Alguns provedores chamam de spam, outros provedores chamam de lixo eletrônico. Então você tem duas pastas onde pode ser armazenadas as mensagens recebidas, tá? Aquela mensagem que você envia para um grupo de pessoas, tá? Aquela mensagem que você envia para um grupo de pessoas é uma mensagem que vai ser classificada como spam. Então, se você quer digitar uma mensagem, tá? Mas essa uma mensagem você quer enviar para 250 contatos, quando essa mensagem for recebida por cada usuário que você mandou, já que você mandou uma logo para os 250, quando essa mensagem for recebida na conta de cada um deles, essa mensagem, o lugar certo dela é cair na caixa de lixo eletrônico, ou então nessa caixa de spam. Por quê? Porque spam ou lixo eletrônico, na verdade, não é uma mensagem com vírus, não. Spam ou lixo eletrônico, na verdade, é apenas uma mensagem que vai ser enviada para um grupo de destinatários. Ok? Então, essa que vai ser a ideia. Então, assim, então a mensagem normal cai na caixa de entrada. Tá? A mensagem que você envia para um grupo de destinatários, o objetivo dela é cair na pasta de lixo eletrônico ou spam, né? Tá? Então, você tem aqui duas caixas de entrada. Claro assim, galera, que quem faz essa divisão de qual é a mensagem que vai para a caixa de entrada ou qual é a mensagem que vai para spam, quem faz essa divisão é um programa chamado filtro anti-spam. E ele não é 100% não. De vez em quando vai ter mensagem que vai cair na caixa de entrada e era mensagem como spam. De vez em quando vai ter mensagem normal que vai cair na parte de spam e não era. Então por isso que quando a mensagem cai no lugar errado, você tem a opção de clicar com o botão direito do mouse sobre essa mensagem e indicar, tá, qual tipo de mensagem que ela é. Justamente para indicar onde que ela vai cair nas próximas vezes, né? Onde que vai cair a mensagem recebida daquele endereço nas próximas ações. Então, tudo bem. Então, temos aqui uma caixa de entrada e uma de spam. Temos também aqui uma caixa de saída e de itens enviados. Caixa de saída é para armazenar aquelas mensagens que você já enviou usando o programa, mas por algum motivo ela ainda não foi enviada para o destinatário. Então, um exemplo. Se você está usando o Outlook, mesmo sem acesso à internet, você consegue abrir o programa do Outlook. Mas se você abre esse programa, tá, de correio eletrônico e começa a enviar mensagem, e no momento você está sem acesso à internet, então essa mensagem que você envia, nesse momento, que está sem conexão com a internet, essa mensagem ela vai ficar armazenada na caixa de saída. Porque caixa de saída vai armazenar essas mensagens que estão pendentes de envio. Um dos motivos da pendência é essa questão de não ter acesso à internet. Agora, a mensagem que já foi enviada e essa já foi para o destinatário, essa mensagem, o lugar certo dela vai ser caindo em itens enviados. Porque itens enviados é o que realmente já foi para o destinatário. Tá? Então, caixa de saída, itens enviados, é o que você enviou usando o programa. Mas o que já foi para o destinatário é do itens enviados. Agora, se tiver pendente, fica na caixa de saída. Então, partindo aqui agora para outra pasta, que é quando ele fala aqui em lixo eletrônico, não, quando ele fala em itens excluídos. Itens excluídos aqui vai ser a sua lixeira, tá? Então, se você pressiona delete na mensagem, ela vai passar pela lixeira. Mas se você pressionar shift mais delete, é uma mensagem que vai ser excluída sem passar pela lixeira, né? Então, a mesma ideia de quando você faz a exclusão de um arquivo, é a mesma ideia quando você deleta a mensagem, tá? Então, delete, ela passa pela lixeira, e shift mais delete é uma forma de excluir sem passar pela lixeira.
Tá? Então essa aqui vai ser a abordagem nisso aqui. Agora, vamos pegar aqui um outro recurso. Já saindo dessa área de passos, vamos pegar aqui essa questão de enviar uma nova mensagem. Então, quando você vai fazer um envio de mensagem, pedir aqui a exibição de alguns campos. Olha, quando você vai fazer envio de mensagem, então com o campo, nós temos aqui no cabeçalho o campo D, o campo para, com cópia e com cópia oculta. Então, se você vai utilizar esses campos aqui vai ser a seguinte observação. Vamos colocar aqui, a mensagem vai de... Então, quem vai enviar aqui, vamos colocar assim. Vai ser enviada de Renato para Isadora, uma cópia para Arthur e uma cópia oculta para Vitor. Olha, nesse momento, então, Renato está mandando a mensagem para Isadora, uma cópia para o Arthur e uma cópia oculta para o Vitor. Sendo assim, o que acontece é o seguinte, ó. Desses 4 campos, os 3 primeiros campos são campos que são visíveis. Tá? Então, os 3 primeiros campos são campos visíveis. E aí nós temos apenas um campo invisível, que é o CCO. Então, temos um campo visível e um campo invisível. Em campos visíveis, eu coloquei aqui, ó, usuário Renato enviando uma cópia para uma mensagem para Isadora, uma cópia para o Arthur e uma cópia oculta para o Vitor. Nesse caso aqui, era quando o Vitor receber a mensagem. Quando o Vitor receber essa mensagem, ele sabe da Isadora e do Arthur ou não? Então, se Vitor está no CCO, se ele sabe da Isadora e do Arthur. Nesse momento, o Vitor ele sabe da Isadora e do Arthur. Até porque tanto Isadora quanto o Arthur estão em campos que são visíveis. Então, o Vitor ele consegue saber que Renato mandou a mensagem, que a Isadora recebeu e que o Arthur recebeu. Porque quando você coloca alguém no campo CCO, você coloca ele no campo CCO não é para ele não visualizar os outros, não. Você coloca ele no campo CCO para ele não ser visto, né? Então, essa que vai ser a ideia de deixar um usuário no campo com cópia oculta. Tá? Então, a questão aqui é fazer com que ele não seja visualizado, né? Então, o Vitor, ele sabe desses 3 de cima. Mas, por exemplo, a Isadora e o Arthur, tá? Então, nenhum desses 2 aqui sabem do Vitor. Tá? Então, justamente porque o Vitor está num campo com cópia oculta. Então, quando você coloca alguém no campo CCO, você coloca para ele não ser visto. E não para ele não visualizar os outros, né? Então, esse que vai ser o objetivo desse campo com cópia oculta. Limpando aqui. Agora a questão do campo assunto. Se ele é obrigatório ou não. Tá? O campo assunto, quando você vai enviar a mensagem, não é um campo obrigatório. Agora o que acontece é o seguinte, se você não digitar o campo assunto, pode até acontecer em ele soar um alerta de que a mensagem tá, está sendo enviada sem assunto. Mas de qualquer maneira, permite o envio da mensagem mesmo sem assunto. Tá? Agora, um outro caso aqui. A questão de enviar a mensagem com confirmação de entrega e confirmação de leitura. Seguinte, ó, quando você vai enviar a mensagem, se você pede uma confirmação de entrega, então você quer uma confirmação quando ela chegar para o destinatário. Então, se ela chegar para o destinatário, então você vai receber uma confirmação de que ela já chegou para esse destinatário. Mas quando você recebe uma mensagem confirmando a entrega da mensagem, o confirmar a entrega não necessariamente está indicando que o usuário leu a mensagem, né? Então, a confirmação de entrega é só para indicar se essa mensagem foi recebida pelo destinatário ou não. Tá? Porque quando você quer saber se o outro destinatário, se o destinatário leu a mensagem, para saber se o destinatário leu, aqui tem a confirmação de leitura. Tá? Então, esse que é o objetivo da confirmação de leitura. É saber se o destinatário leu esta mensagem. Claro que é o seguinte, ó, se você manda agora uma mensagem com confirmação de leitura, quem recebe essa mensagem, tá? A pessoa que receber, ela vai ter a opção de aceitar ou não a confirmação desse recebimento. Tá? Então, assim, ó, se você envia uma mensagem e pediu confirmação de leitura, a pessoa recebeu a mensagem, só que a primeira coisa que vai acontecer quando ela abrir a mensagem é abrir uma caixa de diálogo. Então, para ela escolher se ela vai confirmar ou não a leitura. Se ela clicar em sim, beleza. Então, eu recebo a confirmação de que leu a mensagem, tá? Recebo a confirmação e ele vai ler.
Agora, se ele clicar em não confirmar a leitura, tá? Então o que vai acontecer nesse momento é que eu fico sem a confirmação, mas de qualquer forma a pessoa vai ler a mensagem. Então, quando você manda uma mensagem com confirmação de leitura, o destinatário vai ler a mensagem de qualquer maneira. Então, a única coisa que a pessoa vai escolher é se vai aceitar ou não responder essa mensagem. Tudo bem? Beleza, então essa aqui seria a questão de confirmações. Agora, uma ideia aqui é quando ele aborda, até fechar essa janela, é quando ele aborda aqui a questão de prioridades. Quando você vai fazer um envio de uma mensagem, tá? Quando você vai fazer um envio de uma mensagem, esse envio dessa mensagem, você pode escolher se você vai mandar com prioridade alta, aproveitando essa ideia aqui, ó, prioridade alta, ou prioridade baixa. Então, prioridade alta tem aqui o desenho de exclamação, e prioridade baixa vai ter a seta. Então, quando você escolhe se você vai enviar mensagem com prioridade alta ou baixa, prioridades alta ou baixa você está escolhendo, na verdade, não é velocidade de envio, não. Tá? Então, não tem esse negócio de falar assim, não, prioridade alta para indicar que vai mais rápido. Não, não tem nada a ver. Então, quando você vai enviar uma mensagem e vai escolher entre prioridade alta ou baixa, você está escolhendo apenas, tá? Você está escolhendo apenas, tá? Se é uma mensagem que vai indicar urgência ou não para o destinatário. Até porque, se eu quero passar algumas tarefas para um funcionário da empresa, tá? E esse funcionário não vai ter tempo de fazer tudo. Então, eu posso pelo menos indicar ali o que vai ser de prioridade alta ou baixa. Então, prioridades alta ou baixa é somente uma forma de indicar para o destinatário se é uma mensagem urgente ou se é uma mensagem que ele pode ler com calma em outro momento, né? Então, essa aqui vai ser a observação quando ele fala em critérios de prioridade. Agora, um outro recurso aqui, né, já saindo dessa área de prioridades, é quando ele fala em enviar arquivo anexo. Essa questão de enviar arquivo anexo, muitas vezes ele vai querer saber de você se enviar arquivo anexo, se é uma ação de download ou se é uma ação de upload. Mas se você vai anexar um arquivo na mensagem enviada, essa ação vai ser uma ação de upload, né? Até porque upload é quando você envia a informação. Então, enquanto download é recebimento, upload vai ser o envio. Então, nesse caso, quando você envia arquivo anexo, nesse momento você está fazendo um upload, tá? E outra observação em questão do upload, é porque o upload, quando você vai fazer um upload de um arquivo, claro que você não vai conseguir mandar qualquer tamanho de arquivo, não. Então, assim, não, eu vou anexar, enviar anexo à unidade C. Não, não é bem assim. Então, assim, quando você vai enviar um arquivo em anexo, tem um limite. Só que esse limite depende, não é do Outlook, depende do provedor que você utiliza. Então, se você está usando o Outlook aqui, mas se você configurou no Outlook um provedor do Gmail, e se o Gmail, então, deixa você mandar 25 megabytes por e-mail, então, se você configurar o Gmail no Outlook, o Outlook manda 25. Agora, se você configura um e-mail do Ball, e o Ball deixa você mandar até 10 megas, então termina que se você configurar o e-mail do Ball no Outlook, o Outlook só vai mandar 10 megas. Então, o Outlook mesmo, ele não vai indicar, tá, até quanto que você pode enviar por e-mail, não. Tá? Então, na verdade, o que ele vai fazer é o seguinte. Então, quando você vai enviar arquivo anexo, o tamanho do arquivo depende do provedor de e-mail que você utiliza. Então, não vai depender, não é do Outlook. Ok? Então, essa aqui vai ser uma observação sobre essa questão de anexar arquivo. Tá? Beleza, então aqui são alguns recursos, tá, que acabamos comentando aqui no Outlook. E outra observação aqui no Outlook, já uma comparação aqui com o Mozilla Thunderbird. Então, o Mozilla Thunderbird, então lembrando que é com um concorrente aqui do Outlook. Tá? Então, a forma de trabalhar aqui vai ser a mesma. Tá? Então, para a configuração de conta, também vai ser a mesma coisa. Então, vai lá configurar a conta de e-mail. Aí você informa ali. Tá? Então, você vai ter que informar ali qual é a sua conta de e-mail. Tá? Então, lembrando aqui, ó, então você coloca ali qual é o seu e-mail. Então, novamente, pegando o mesmo exemplo aí do Outlook. Colocando a senha. E continuar. E aí a configuração vai ser feita, então, da mesma maneira. Tá? Da mesma maneira que no Outlook. Tá? Então, a forma de trabalhar vai ser a mesma. Então, você escolhe quem vai ser usado para receber mensagem. Ó. Então, você escolhe se vai ser o IMAP ou o POP3. Agora, no envio já não tem escolha, só pode ser SMTP. Ok? Então, essa que é uma configuração de correio eletrônico. Então, qualquer programa de correio eletrônico, então as configurações são as mesmas. Os protocolos também são os mesmos. Então, ou ele vai usar POP3,
ou ele vai usar a IMAP para recebimento, e para envio pode ser apenas o SMTP. Então, cada protocolo vai ter a sua vantagem e também a sua desvantagem. Tá? Então, legal. Então, essa aqui foi a nossa apresentação, tanto do Outlook, quanto também do Mozilla Thunderbird. Então, a forma de trabalhar é a mesma, apesar de que são dois programas concorrentes. Tá? Então, você tanto utiliza da mesma forma, quanto você também vai configurar também da mesma maneira. Inclusive, também com os mesmos protocolos. Tá? Então, essa seria a nossa parte da teoria aí do Mozilla Thunderbird e também do Outlook.